Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? Números, capítulo 33, versículo 50. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e destruirei todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes, herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vosso pai, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixarem viver deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por arguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós, como pensei, fazer-lhes a eles. Misericórdia. Olha que texto forte. E lendo assim, diretamente, parece que a gente não entende, né? Parece que a gente não compreende aqui o que está acontecendo. Parece que Deus, ele é mau, né? Porque manda possuir a terra, destruir o povo, lançar fora, matar os moradores, destruir as suas imagens, destruir as suas figuras, não permitir que eles herdem juntos a terra, juntamente com o povo de Deus. E às vezes a gente fica sem entender, mas rapaz, Deus sendo bom, Deus sendo o autor da vida, por que foi que ele fez isso? Nós precisamos entender o contexto, precisamos entender que esse povo havia se desviado demais, era um povo de coração impenitente, era um povo mau. Ah, mas você pode dizer assim, mas o povo de Israel também não pecava, o povo de Israel também era. Só que no meio do povo de Israel, Deus estava levantando esse povo para que através deles mostrassem para as outras nações a sua bondade, o seu caráter, a sua misericórdia. E as outras nações, ao assistirem Israel, pudessem, né, se arrepender. Mas nós vemos aqui que mesmo Israel, né, desobedecendo a Deus, Deus através da lei, através dos profetas, ele regulamentou a vida dos israelitas. Deus habitou no meio deles e fez com que eles fossem o seu povo. Então Deus disciplinava o seu povo, assim como um pai corrige ao seu filho. Né? E nós precisamos entender isso. Essas nações não, eles estavam, vamos dizer assim, muito distantes, né? E nós precisamos entender o que Deus falou lá em Gênesis. Né? Olha o que foi que Deus falou lá em Gênesis a Moisés. É interessante nós vermos isso, porque o Senhor vai falar aqui, né, em Gênesis capítulo 15, no versículo 18, ele disse: Deus tinha prometido a Abraão que a sua descendência, após 400 anos sendo escravizadas no Egito, serias liberta e possuirias a terra de Canaã. Gênesis 15, 18. Porém, essa terra já era habitada. Então Deus deu ordem para que os israelitas matassem todos os que habitavam naquela terra, lá em Deuteronômio capítulo 7. E por que fez isso? Né? Nós podemos observar e vamos ver em Deuteronômio, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 9. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não digam a si mesmo, o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça. Não era porque o povo de Deus era justo. Não. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-los da presença de vocês. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, os expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, por que é que Deus fez isso? Por causa da maldade dessas nações.
por causa da perversidade dessas nações e por causa dessas nações estarem reféns de deuses estranhos, sacrificarem os seus filhos, não tinham pudor algum, eram cegos, eram desarraigados, ou seja, eram pessoas que iriam verdadeiramente, vamos dizer assim, macular, né, o comportamento do povo de Deus. O versículo 55 diz: mas se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixarem ficar deles vos serão como espinhos aos vossos olhos e por arguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ãos na terra em que habitares. Então serão pessoas que não vão, vamos dizer assim, serem convencidas, né? Serem convertidas. Essas pessoas não tinham jeito. Então é interessante nós observarmos isso. Os israelitas devem lançar fora ou tomar possessão. Os verbos são os mesmos no texto hebraico, os habitantes da terra. A falha em fazê-lo resultará no afastamento dos israelitas das terras, como o Senhor pretendia fazer com os cananeus. Esta preocupação ilustra a incompatibilidade do antigo modo de vida com a nova vida de fé. Irmãos, os crentes que querem viver as duas vidas, a vida antiga, não conseguem. Não conseguem. Tem que ter uma renovação da mente. Tem que ter um comportamento diferente. Às vezes a pessoa se converte, mas não quer largar os maus costumes, não quer largar as amizades. Eu digo que para mim foi muito difícil. Amém? Eu era cercado de amigos, mas quando me converti, que ia para eles tentar levar a palavra, eles ridicularizavam da minha fé, eles começaram a rir de mim, eles começaram a duvidar. E isso, irmãos, foi um processo natural, seletivo, por parte de Deus. Eu não entendia naquele momento, mas eu tive que reconstruir novas amizades. Eu tive que estabelecer novos lugares aonde ir. E isso foi Deus cuidando da minha vida. O verso 54 fala da terra como uma herança para os israelitas e estabelece a base para muitas das acusações dos profetas contra os ricos israelitas que privam os pobres de sua herança. Então é interessante aqui que Deus vai fazer com que haja um assentamento de acordo com o número das famílias. Se a família era grande, eles iriam possuir mais da herança da terra. Se a família era pequena, eles iriam possuir. Mas veja aqui que no lançar as sortes, quem ia determinar tudo era Deus, por causa do propósito de Deus. E nós precisamos entender, Deus tem um propósito eterno para mim e para você. Deus tem algo que nós precisamos entender, a sua vontade. E não precisamos e nem devemos andar segundo os nossos pensamentos. Não nos estribar no nosso próprio entendimento, mas reconhecer ao Senhor. Amém? Então nós temos que ter alguns passos para lidar com o pecado, porque isso aqui vai representar para nós hoje, né, um novo estilo de vida que Deus tem para nós, uma nova forma de viver, uma herança que nós temos que conquistar. E se nós quisermos permanecer, vamos dizer assim, com as amizades mundanas, né, indo aos lugares mundanos e participando de tudo que eles fazem, nós não vamos conseguir renovar a nossa mente e não vamos herdar a herança, e isso será como espinho nos nossos olhos, né, e como vergalhões nas nossas costas. Crentes que estão divididos, que estão sem fé, que estão desestimulados, que estão perplexos, que estão cocheando entre dois caminhos, foram crentes que não abandonaram a vida passada. Então é muito importante, se você quiser agradar a Deus, você precisa saber como lidar com o pecado. Números reitera que é importante para o povo de Deus saber como lidar com o pecado. Os sedutores midianitas e as serpentes impetuosas estão entre as analogias que mostram a natureza viciosa e virulenta do pecado. Deus lida com o pecado sem piedade e invoca seu povo para agir da mesma maneira em suas vidas pessoais. Não se deve permitir que o pecado permaneça entre as pessoas, mas deve-se erradicá-lo sempre que possível. Amém? Como fazer isso? Confesse seus pecados e faça restituição. Sua restituição também pertence a Deus. Confesse rapidamente seus pecados e faça uso frequente da provisão de Deus para nós, para sermos purificados de todos os nossos pecados. Amém? Diz que se pecarmos, temos um advogado e diz que ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E depois, precisamos andar em santidade. Amém? Lide sem piedade com o seu próprio pecado. Procure-o em seu próprio coração e arrependa-se do mesmo. Não dê lugar para que permaneça ou cresça em você, senão isso será um espinho, irmãos. Vai te perseguir, o pecado vai te alcançar, você ficará, vamos dizer assim, envergonhado. Amém? Lide completamente com o pecado. Qualquer pecado com o qual você falhar em lidar pode muito bem vir a ser a sua ruína. Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Nesse contexto, ele tinha que expulsar os inimigos, ele tinha que expulsar aqueles povos para herdar a herança de Deus. Nós temos que renovar a nossa mente e expulsar toda a vida pecaminosa do nosso ser. Senão, nós não iremos conseguir herdar a nossa herança, vamos ficar perplexos e vamos ser destruídos. Amém? Não é essa a vontade de Deus para mim e para você. Então, quero lhe estimular a você buscar conhecer a palavra de Deus, buscar ter o temor do Senhor, amém? A voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras, amém? Hoje à noite, nós estamos iniciando novamente, cumprindo o decreto das autoridades, os cultos somente online. Não será possível a presença de pessoas na participação do culto, estaremos somente nós e a equipe de trabalho na igreja. Você pode acompanhar do seu lar, amém? Durante a semana vamos estar ainda fazendo os aconselhamentos e os dízimos e as ofertas vocês podem fazer levando na igreja ou deixando aqui em casa ou também através das nossas contas que nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, amém? Se cuidem, usem máscara, façam asepsia das mãos, amém? Mantenham o distanciamento social e cuide da sua imunidade, amém? Se alimente direito, procure dormir bem e, irmãos, procure fazer uma atividade, tomar sol e buscar em Deus, né, alegria para viver. Só Ele para nos alegrar e para nos dar da sua alegria nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Maranata, Jesus está à volta. Aleluia! Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.